Recebendo aqui nos estúdios o nosso amigo, professor, especialista em segurança pública, sociólogo, doutor Arnaldo Eugênio, já está aqui conosco nos nossos estúdios e vai conversar a partir de agora sobre um tema importante, né? Um tema importante a ser discutido pela sociedade. Nós tivemos aí nas redes sociais uma fala, um pronunciamento de um vereador recém-eleito aqui na capital Teresina, que ele está querendo exterminar, acabar aí com os flanelinhas, né? Ele diz que são uma profissão não é justa, existe uma marginalidade inserida dentro desse segmento dessas pessoas que trabalham. E a gente vai conversar com o doutor justamente sobre isso, né? Sobre esses impactos, o que pode isso ocasionar na sociedade. Tendo em vista, nós temos pessoas de bem, nós temos pessoas que tiram o seu sustento ali daquela profissão. Doutor, muito boa tarde para o senhor. O que o senhor acha dessa postura, do posicionamento desse parlamentar em relação a essa atividade que, no meu ponto de vista, deve ser levada em consideração para que seja efetivada como profissão de fato aqui na nossa capital? Ok, obrigado pelo convite. É sempre um prazer, um privilégio estar aqui com vocês e com você também, Matheus. Um feliz 2025 para vocês, estamos nos vendo agora. Então, assim, vamos pegar por parte. Antes que a gente externe qualquer posicionamento em relação a determinadas categorias, seja elas regularizadas ou não, é importante que a gente tenha um mínimo de conhecimento sobre essa realidade, para que a gente possa, a partir daí, propor algo minimamente inteligível e que seja executável para essa categoria. Então, primeiro, generalizar, dizer que o grupo de pessoas que compõem a linha são marginais, é um pouco de desconhecimento sobre a realidade. Não é que eles sejam marginais, existem pessoas que estão infiltradas não só entre os flanelinhos, como em várias categorias, inclusive entre vereadores. Outro fator é você também, em alguns aspectos, você colocar que a forma discriminatória em colocar todos em uma mesma situação e não levar em consideração aspectos que muitas daquelas pessoas estão na situação de sobrevivência. Eles são marginalizados, ou seja, estão à margem da sociedade por não ter um aparato ou jurídico ou estatal ou de política pública para que pudesse desenvolver a sua atividade sem que houvesse nenhum tipo de incômodo à população ou aos donos de carro que estacionam nos estacionamentos no centro das cidades. Doutor, eu estava dando uma olhada no projeto aqui, ainda não foi preparado, está sendo finalizado para ser apresentado na Câmara Municipal, e ele destaca que é uma das prioridades do parlamentar, né, que ele espera que com essa medida, que é encerrar as atividades dos flanelinhas em Teresina, vai garantir segurança à população, sobretudo para as mulheres. Eu discordo dele porque não existe nenhuma fundamentação do ponto de vista sociológico ou antropológico ou jurídico que dê sustentação a essa afirmação. Não há nenhum estudo preliminar que possam reforçar essa afirmação. Portanto, eu acho que é muito mais do ponto de vista de uma opinião do que de um conhecimento de causa. Uhum. Então, essa proposta poderia levar em consideração, anteriormente, o conhecimento de outras propostas de políticas públicas que existem no Brasil, como no caso do Amazonas. No Amazonas, ao invés de exterminar, ao invés de acabar, ao invés de criminalizar os flanelinhas, fez uma proposta com a polícia comunitária para que houvesse uma regularização da atividade, porque a atividade em si já existe. Acho que o vereador está um pouco equivocado, que o papel do vereador em legislar, ele precisa também conhecer essa realidade. Então a realidade, ou seja, os flanelinhas já existem bem antes do vereador chegar à cidade de Teresina. Então ele precisa conhecer essa realidade anteriormente. Então existem muitos pais de famílias que estão ali lutando pelo ganha-pão do seu dia a dia e que não tem nem ficha em polícia. Eu acho que é um equívoco generalizar, e no caso do vereador é um equívoco ainda maior. E nós temos até exemplos já no país, né, de estados, cidades
que tem essa regulamentação da profissão, não é isso, professor? Sim. Estava dando uma olhada aqui no Amazonas, né, lá em Manaus, a polícia estava realizando, a PM, foi feito pela Polícia Militar, um projeto identificado, né, por flanelinha legal, fazendo um cadastro, fazendo ali, de fato, um reconhecimento para efetivar aquela profissão junto à sociedade. Isso, aí você cumpre duas funções, que aí se o vereador tivesse visto essa proposta, ele talvez tivesse um clareamento maior das ideias. Por exemplo, no caso do Amazonas, existem os flanelinhas, existiam informações ou queixas de populares de que haviam situações ilegais. Então fez-se a reunião, o comando do policiamento comunitário da área fez uma reunião com eles, organizou para que eles fizessem a sua própria associação, para que se legalizassem. A partir daí, houve uma orientação do comando de policiamento comunitário da área, para que eles entendessem o papel dele e onde eles poderiam atuar e de que forma. A partir daí, houve a associação dos flanelinhas foram identificando os seus associados através de crachá e de um fardamento específico. E a polícia comunitária foi feito o acompanhamento para que só ingressasse, ou que quando ingressasse alguém na associação de flanelinha, essa pessoa tivesse a sua vida pregressa averiguada, para evitar que houvesse a infiltração de pessoas que cometeram crime ou que pudessem vir a cometer. Então, nesse caso, por exemplo, é extremamente salutar, porque ao invés de você criminalizar, você regularize, assim o Estado exerce o controle. É preciso entender que o Estado, para exercer o controle sobre determinadas atividades, não é excluir as pessoas, não é marginalizá-las, não é criminalizá-las, é organizá-las minimamente, que é o que aconteceu, o exemplo de Manaus. Então, uma sugestão ao vereador de Teresina, que é de primeiro mandato, seria conhecer primeiro a proposta, por exemplo, do Amazonas, para que ele pudesse ter um clareamento melhor sobre a realidade que envolve os flanelinhas, depois trazer para a realidade de Teresina, discutir com pessoas que tenham conhecimento sobre essa realidade e a partir daí propor alguma ação e não imediatamente levar à exclusão, que até eu alerto que é do ponto de vista da construção dos comportamentos sociais, os flanelinhas já existiam bem antes do vereador existir, né? E depois de estar em Teresina, depois de ser parlamentar, que é o primeiro mandato, está começando agora. Então, antes disso, já existiam isso aí. Ao invés de tentar extingui-lo, deveria organizá-los. Né? Porque assim você evita outros problemas. E Teresina tem um outro problema também, que é do ponto de vista ambiental. Será que o vereador, por exemplo, terá a coragem de interferir nos lavadores de carro na beira do rio, que provocam um impacto no Rio Parnaíba há décadas? E que, de certa forma, são organizados, né? Possuem uma associação e já tem bastante tempo ali de atuação. E, como o senhor disse, é uma problemática muito grande para a natureza, né? Exatamente. O impacto é muito maior até do que o impacto provocado em relação à criminalidade no centro da cidade por algumas pessoas que se infiltram no grupo de flanelinhas. E aí, ou seja, e ao invés de criminalizar essas pessoas, porque a gente não pode generalizar, poderíamos trabalhar com elas, organizá-las para que o Estado pudesse ter um controle social. E no caso, por exemplo, dos flanelinhas, para evitar uma criminalização ou uma criminalidade no centro da cidade, principalmente onde eles atuam, e no caso dos lavadores de carro, evitar o impacto ambiental. Né? A gente poderia organizá-los, não é terminar, não é acabar, não é exterminar, é organizar minimamente. Doutor Arnaldo, o senhor acredita que essa regulamentação da profissão, isso vai ter um impacto também econômico na cidade? Porque, no ponto de vista que o cara tem ali o seu trabalho regulamentado, tem ali um valor a ser ganho no mês, vai aumentar o poder de compra dele, vai aumentar a economia da nossa cidade? Sim, à medida que você tem uma regulamentação, a tendência é que você tenha encargos, obviamente, e ganhos. Então, à medida que eles forem regulamentados, eles irão passar por uma normativa legal e que podem também, por essa questão da associação, vir a pagar para que sejam filiados a essa associação e, ao mesmo tempo, terão que contribuir com o fisco.
né? Municipal ou estadual, depende, conforme a lei, no caso aí seria municipal, se vier da prefeitura, da Câmara Municipal. Então, há um impacto econômico também que deve ser considerado. Então, não é só do mero ponto de vista da discriminação, não é? Porque a gente já tem na nossa sociedade muita discriminação e vindo do parlamento fica pior ainda, né? Então, melhor seria nós organizar, regularizar, porque isso tem um impacto tanto social, impacto de segurança pública, impacto de meio ambiente, impacto econômico, ou seja, não é meramente uma questão tão simples quanto se parece. Doutor, o senhor acredita que esse projeto ele possa ganhar força na Câmara Municipal? Ou o senhor acha que é apenas aquela ideia de querer causar, de querer chamar a atenção da sociedade nesse primeiro momento de mandato, já que é a primeira vez que ele é parlamentar e já tem um histórico aí de várias repercussões no seu currículo? Não vou me ater especificamente à figura desse parlamentar, mas à medida das circunstâncias em que você entra num primeiro mandato e você propõe algo no legislativo sem conhecimento de causa, no mínimo você quer visibilidade. Ou você quer, de uma outra maneira, chamar a atenção dos seus pares, mas não por uma coisa que seja minimamente inteligível, porque não é acabar ou exterminar, porque isso não vai conseguir, ele não vai conseguir nem por lei. Porque já anterior à lei já existem os fatos. Sim. Né? Então, assim, os flanelinhas já existem bem antes. Então, assim, acredito que, do ponto de vista legal, isso não... Essa proposta em si não tem nada de vantajoso para a população piauiense. Agora, se for na perspectiva de organizá-los para que eles possam fazer o seu trabalho, para que eles possam ter o seu meio de sobrevivência justo, legal e honesto no estado, na cidade, é perfeitamente salutar. Fora disso, é meramente forçar uma visibilidade social por não ter uma outra possibilidade para fazer isso. Tá certo, conversamos com o doutor Arnaldo Eugênio, que é antropólogo também, é mestre em políticas públicas, especialista em segurança pública e é consultor do Comitê Estadual de Educação e Direitos Humanos aqui do estado do Piauí, participando também na nossa entrevista, dando essa opinião que é importante a população ficar atento ao que está sendo discutido na Câmara Municipal, porque o que é discutido lá vai refletir na sociedade, vai refletir nas nossas vidas, não é isso, doutor? Com certeza, e essas pessoas que estão lá, elas têm que ter um mínimo de responsabilidade, porque elas representam o interesse da população como um todo, e a população, por seu meio, tem que fiscalizar a ação dessas pessoas, para que elas não proponham algo contra a própria população. Então, propor a extinção dos flanelinha é propor algo contra a população, até porque essas pessoas são trabalhadores, né? São trabalhadores que estão na informalidade. É lógico que entre eles, em alguns momentos, aparecem oportunistas que cometem crimes, isso é fato. Mas não só entre eles. É verdade. Né? Toda profissão, se você for analisar, tem os infiltrados. O joio ali, né? Infiltrado no trigo, né, doutor?